Neste exato momento, enquanto você assiste a este vídeo, seu corpo está viajando pelo espaço a uma velocidade de 792 mil quilômetros por hora. Não é uma metáfora, é um fato científico preciso. Você está girando ao redor do centro da Via Láctea em uma órbita que leva 225 milhões de anos para completar. Mas aqui está o que realmente deveria fazer você parar e pensar. De todos os trilhões de lugares possíveis nesta galáxia, você está em um dos poucos onde a vida complexa pode existir. E não é coincidência. Imagine que a Via Láctea é uma cidade gigantesca. O centro brilhante e denso é como o distrito financeiro de uma metrópole caótica, onde arranha-céus se aglomeram, o tráfego nunca para e a energia pulsa 24 horas por dia. As regiões externas são como os campos vazios além dos limites da cidade, onde não há infraestrutura, não há recursos, apenas escuridão e silêncio. E nós? Nós vivemos nos subúrbios tranquilos, não muito perto do caos, não muito longe da civilização, exatamente onde precisamos estar. Mas por que exatamente aqui? Por que 26 mil anos-luz do centro galáctico e não 25 mil ou 27 mil? A resposta vai mudar completamente a forma como você vê nosso lugar no universo. Em 1986, o astrônomo Guillermo Gonzalez, da Universidade de Washington, começou a estudar algo que seus colegas consideravam trivial: a distribuição de elementos químicos em diferentes partes da galáxia. Ele não estava procurando vida. Ele estava apenas mapeando onde o ferro, o carbono, o oxigênio e outros elementos pesados se concentravam. Mas quando ele plotou os dados em um gráfico, viu um padrão que o deixou sem palavras. Havia uma zona, uma faixa estreita ao redor da galáxia, onde a concentração de elementos pesados era perfeita, não muito alta, não muito baixa, exatamente o suficiente para formar planetas rochosos, exatamente o suficiente para criar oceanos, atmosferas e, eventualmente, vida. Gonzalez chamou isso de Zona Habitável Galáctica. E quando ele calculou onde o sistema solar estava localizado, descobriu algo extraordinário. Estávamos bem no meio dela. Mas a história fica ainda mais estranha, porque não se trata apenas de ter os elementos certos. Trata-se de sobreviver tempo suficiente para que a vida evolua. Vamos voltar ao centro da galáxia por um momento. Lá, no coração brilhante da Via Láctea, existe um buraco negro supermassivo chamado Sagitário A Estrela. Ele tem a massa de 4 milhões de sóis. Ao redor dele, estrelas orbitam tão rapidamente que completam uma volta em apenas 16 anos. Para comparação, nosso Sol leva 225 milhões de anos. A densidade estelar no centro galáctico é 1 milhão de vezes maior do que em nossa vizinhança. Imagine olhar para o céu noturno e ver não milhares, mas milhões de estrelas brilhando tão intensamente que nunca haveria noite verdadeira. Parece bonito, certo? Mas seria absolutamente letal. Quando estrelas massivas morrem, elas explodem em supernovas. Uma única supernova libera mais energia em alguns segundos do que nosso Sol liberará em toda a sua vida de 10 bilhões de anos. E essa explosão não é apenas luz, é radiação gama, raios cósmicos, partículas de alta energia que podem destruir a camada de ozônio de um planeta a distâncias de até 50 anos-luz. No centro da galáxia, supernovas acontecem com uma frequência aterrorizante. Se a Terra estivesse lá, nossa atmosfera seria bombardeada constantemente. A radiação penetraria até a superfície. O DNA de qualquer organismo vivo seria despedaçado repetidamente. A evolução complexa seria impossível. Não haveria tempo para que a vida se desenvolvesse antes de ser aniquilada pela próxima explosão cósmica. Mas há outro perigo que poucos conhecem. Algo ainda mais insidioso. A Via Láctea não é um disco estático. Ela tem estrutura, braços espirais que giram como um catavento cósmico. E aqui está o problema. Diferentes partes da galáxia giram em velocidades diferentes. O centro gira mais rápido, as bordas giram mais devagar. E os braços espirais? Eles têm sua própria velocidade de rotação, diferente de tudo mais. Isso cria zonas de perigo. Quando um sistema estelar cruza um braço espiral, ele entra em uma região de densidade estelar muito maior. Mais estrelas significa mais supernovas, mais radiação, mais cometas e asteroides sendo perturbados de suas órbitas estáveis.
É como dirigir em uma rodovia tranquila e, de repente, entrar em um cruzamento caótico, onde acidentes acontecem a cada minuto. A maioria dos sistemas estelares na galáxia cruza esses braços espirais regularmente. A cada poucas centenas de milhões de anos, eles mergulham no caos, são bombardeados por radiação e qualquer vida que possa ter começado a se desenvolver é exterminada. Então eles saem do braço espiral, as coisas se acalmam, a vida talvez comece novamente e então, outro cruzamento, outro bombardeio, outro recomeço. É um ciclo interminável de destruição que torna a evolução complexa quase impossível. Mas nós somos diferentes. Em 2001, os astrofísicos Guilhermo Gonzalez e Donald Brownlee publicaram um estudo que mudou nossa compreensão da habitabilidade galáctica. Eles descobriram que o Sistema Solar está localizado em algo chamado zona de corotação. Este é um lugar muito especial onde a velocidade orbital do Sol ao redor do centro galáctico é exatamente igual à velocidade de rotação dos braços espirais. Pense nisso como dirigir em uma rodovia onde você está indo exatamente na mesma velocidade que o tráfego ao seu redor. Você não cruza faixas. Você não entra e sai de zonas perigosas. Você simplesmente flutua, estável, seguro, protegido. Nós não cruzamos os braços espirais. Nós nos movemos com eles. Isso significa que por bilhões de anos, a Terra tem estado em uma vizinhança cósmica relativamente calma, sem bombardeios constantes de radiação, sem extinções em massa causadas por supernovas próximas a cada poucos milhões de anos. Apenas o tempo e a estabilidade necessários para que a vida evolua de organismos unicelulares para seres capazes de contemplar sua própria existência. Mas espere, fica ainda mais preciso. A zona de corotação não é apenas qualquer lugar seguro. É o único lugar onde você tem tanto segurança quanto recursos. Vamos entender por quê. Elementos pesados como ferro, carbono, oxigênio e nitrogênio não existiam no início do universo. Eles foram forjados dentro de estrelas massivas e espalhados pela galáxia quando essas estrelas explodiram. Quanto mais perto você está do centro galáctico, mais gerações de estrelas já viveram e morreram, e, portanto, mais elementos pesados existem. Quanto mais longe você vai em direção às bordas, menos elementos pesados você encontra. Se você está muito longe do centro, você pode estar seguro de supernovas, mas não tem os materiais necessários para construir planetas rochosos. Você tem apenas hidrogênio e hélio, gigantes gasosos, nada sólido, nada onde a vida possa se agarrar. Se você está muito perto do centro, você tem abundância de elementos pesados, mas está em uma zona de guerra cósmica, radiação constante, instabilidade gravitacional, caos. A zona de corotação fica exatamente no meio, longe o suficiente do centro para evitar o bombardeio letal, perto o suficiente para ter a metalicidade necessária para formar planetas rochosos com núcleos de ferro, oceanos de água e atmosferas ricas em oxigênio. E há mais uma camada de precisão que vai deixar você sem palavras. Em 2008, a astrônoma Nikos Pranzos, do Instituto de Astrofísica de Paris, conduziu simulações computacionais da evolução química da Via Láctea. Ele queria saber não apenas onde os elementos pesados estavam agora, mas como eles se distribuíram ao longo do tempo. O que ele descobriu foi surpreendente. A zona habitável galáctica não é estática, ela se move. Nos primeiros bilhões de anos após a formação da galáxia, a zona habitável estava muito mais próxima do centro. À medida que mais estrelas nasciam e morriam, espalhando elementos pesados para regiões mais externas, a zona habitável se expandiu para fora, como uma onda se movendo através do disco galáctico. E aqui está a parte incrível. O Sistema Solar se formou há 4,6 bilhões de anos. Exatamente quando a zona habitável galáctica estava passando por nossa região do espaço. Se tivéssemos nos formado 1 bilhão de anos antes, estaríamos em uma região sem elementos pesados suficientes. 1 bilhão de anos depois, e a zona habitável já teria se movido para mais longe, deixando-nos em uma região menos ideal. O timing foi perfeito. Não apenas estamos no lugar certo, estamos no lugar certo, no momento certo. Mas vamos aprofundar ainda mais, porque há outro fator que a maioria das pessoas não considera: a estabilidade orbital. A órbita da Terra ao redor do Sol é quase circular.
A excentricidade é apenas 0,017. Isso significa que a distância entre a Terra e o Sol varia apenas cerca de 3% ao longo do ano. Essa estabilidade é crucial para manter temperaturas adequadas para a água líquida. Mas a órbita do Sistema Solar ao redor do centro galáctico também é notavelmente circular. A maioria das estrelas tem órbitas elípticas que as levam para dentro e para fora, cruzando diferentes zonas de densidade estelar. Nós não. Nossa órbita é estável, circular, previsível. Isso não é apenas sorte, é geometria cósmica. Quando o Sistema Solar se formou a partir de uma nuvem de gás e poeira em colapso, ele herdou o momento angular dessa nuvem. A nuvem estava localizada em uma região de baixa perturbação gravitacional, longe de encontros estelares próximos que poderiam ter distorcido sua órbita. Como resultado, nascemos em uma trajetória estável e permanecemos nela por bilhões de anos. Estrelas que se formam em regiões mais densas, mais próximas do centro galáctico ou dentro de aglomerados estelares, têm órbitas caóticas. Elas são empurradas e puxadas por interações gravitacionais com outras estrelas. Suas órbitas mudam. Elas mergulham em zonas perigosas. Elas são ejetadas para regiões sem recursos. Nós evitamos tudo isso. Não porque somos especiais em algum sentido místico, mas porque as leis da física e as condições iniciais conspiraram para nos colocar em uma trajetória excepcionalmente estável. Agora, vamos falar sobre algo que raramente é mencionado: a proteção magnética. O Sol tem um campo magnético. Esse campo se estende por bilhões de quilômetros no espaço, criando uma bolha protetora chamada heliosfera. Essa bolha nos protege de cerca de 75% dos raios cósmicos galácticos, que de outra forma bombardeariam a Terra constantemente. Mas a força do campo magnético solar depende da composição química do Sol. Estrelas com menos elementos pesados têm campos magnéticos mais fracos. Estrelas com muitos elementos pesados podem ter campos magnéticos mais fortes, mas também tendem a ser mais massivas e ter vidas mais curtas. Nosso Sol tem a metalicidade perfeita, elementos pesados suficientes para gerar um campo magnético protetor forte, mas não tantos que encurtem sua vida ou causem instabilidade. E essa metalicidade perfeita só é possível porque nos formamos na zona de corotação, onde a concentração de elementos pesados é ideal. É uma cascata de precisão. Cada fator depende do anterior. Cada condição necessária é satisfeita não por acaso, mas por causa de nossa localização única na galáxia. Mas há um último elemento que precisa ser mencionado. Algo que conecta tudo isso de uma forma profunda. A Terra não é apenas um planeta rochoso em uma zona habitável estelar, protegido por um campo magnético solar, em uma órbita estável dentro da zona de corotação galáctica. A Terra também tem uma Lua. E não qualquer Lua. Uma Lua extraordinariamente grande em relação ao tamanho do planeta. A Lua estabiliza a inclinação axial da Terra. Sem ela, o eixo de rotação da Terra oscilaria caoticamente ao longo de milhões de anos, causando mudanças climáticas extremas que tornariam a evolução complexa quase impossível. Marte, que não tem uma Lua grande, sofre exatamente esse problema. Sua inclinação axial varia de 0 a 60 graus ao longo de períodos geológicos. Mas aqui está a conexão galáctica. A Lua se formou a partir de uma colisão gigantesca entre a Terra primitiva e um objeto do tamanho de Marte chamado Theia. Essa colisão aconteceu há cerca de 4,5 bilhões de anos, logo após a formação do Sistema Solar. Para que essa colisão ocorresse nas condições certas, criando uma Lua grande, em vez de destruir completamente a Terra ou criar um sistema de anéis, era necessário que o Sistema Solar estivesse em uma região de baixa perturbação. Se estivéssemos em uma região mais densa, encontros gravitacionais com outras estrelas poderiam ter ejetado Theia antes da colisão, ou alterado sua trajetória de forma que o impacto fosse muito violento ou muito fraco. Mais uma vez, nossa localização na zona de corotação foi crucial. Não apenas para nossa segurança a longo prazo, mas para os eventos formativos que tornaram a Terra habitável em primeiro lugar. Então, vamos recapitular. Estamos em uma região da galáxia com a metalicidade perfeita para formar planetas rochosos. Estamos na zona de corotação.
evitando cruzamentos perigosos com braços espirais. Estamos em uma órbita circular estável que nos mantém nessa zona segura. Nosso Sol tem o campo magnético certo para nos proteger de raios cósmicos. E tivemos a colisão certa no momento certo para criar uma lua estabilizadora. Cada um desses fatores, isoladamente, já seria improvável. Mas todos juntos? Simultaneamente? Por bilhões de anos? As probabilidades são astronômicas. E, no entanto, aqui estamos. Isso levanta uma questão profunda. Somos incrivelmente sortudos? Ou há algo mais fundamental acontecendo? Alguns cientistas argumentam que estamos simplesmente observando um viés de seleção. Claro que nos encontramos em um lugar onde a vida é possível, porque se não estivéssemos, não estaríamos aqui para fazer a pergunta. É o princípio antrópico em ação. A vida só pode observar o universo de lugares onde a vida pode existir. Mas outros argumentam que a precisão é tão extrema que sugere algo mais profundo. Talvez a galáxia tenha zonas habitáveis muito mais raras do que pensávamos. Talvez a vida complexa seja extraordinariamente rara, não porque a química seja difícil, mas porque os requisitos astronômicos são tão restritivos. Em 2015, o astrobiólogo Michael Govanlock, da Universidade do Havaí, conduziu simulações para estimar quantos planetas habitáveis poderiam existir na Via Láctea. Ele levou em conta não apenas a zona habitável estelar, mas também a zona habitável galáctica, a taxa de supernovas, a densidade estelar e a metalicidade. Sua conclusão foi surpreendente. Dos aproximadamente 200 bilhões de estrelas na Via Láctea, apenas cerca de 1% está em regiões que satisfazem todos os critérios para habitabilidade a longo prazo. Isso ainda deixa 2 bilhões de estrelas candidatas, o que parece muito. Mas quando você considera que apenas uma pequena fração dessas estrelas terá planetas na zona habitável, e apenas uma fração desses planetas terá as condições certas para a vida complexa, os números caem drasticamente. Talvez não estejamos apenas em um lugar especial. Talvez estejamos em um dos pouquíssimos lugares onde seres como nós podem existir. E isso nos leva a uma realização perturbadora e maravilhosa ao mesmo tempo. Quando você olha para o céu noturno, você está vendo uma galáxia vasta e antiga. Centenas de bilhões de estrelas, trilhões de planetas, um universo de possibilidades. Mas a grande maioria desses lugares é hostil à vida. Muito quente, muito frio, muito radioativo, muito instável, muito jovem, muito velho. Nós ganhamos a loteria cósmica, não uma vez, mas repetidamente. Cada fator necessário para nossa existência foi satisfeito, cada perigo foi evitado, cada recurso foi fornecido. E a parte mais incrível? Nós não sabíamos disso até recentemente. Por milhares de anos, os humanos olharam para as estrelas e se perguntaram sobre nosso lugar no cosmos. Mas só nas últimas décadas, com telescópios espaciais, simulações computacionais e uma compreensão profunda da evolução galáctica, começamos a perceber o quão extraordinariamente afortunados somos. Não estamos no centro do universo. Não somos o foco de algum plano cósmico. Mas estamos em um dos poucos lugares onde a física permite que a complexidade floresça, onde a química pode se tornar biologia, onde a biologia pode se tornar consciência, onde a consciência pode olhar para trás e compreender sua própria improbabilidade. Isso deveria nos encher de admiração e também de responsabilidade, porque se nossa localização é tão rara, se as condições para a vida complexa são tão restritivas, então talvez sejamos mais preciosos do que imaginávamos. Não no sentido de sermos o centro de tudo, mas no sentido de sermos uma expressão extraordinariamente improvável das possibilidades do universo. Mas há outra camada nessa história. Uma que nos leva além da mera sobrevivência e nos faz questionar o próprio significado de lugar especial. Porque não se trata apenas de estarmos seguros. Trata-se de estarmos em um lugar onde podemos ver. Há algo profundamente estranho sobre nossa posição na galáxia que vai além da mera sobrevivência. Algo que os cientistas só começaram a compreender completamente na última década. Não estamos apenas em um lugar seguro, estamos em um lugar de onde podemos ver quase tudo. Pense nisso por um momento. Se você quisesse projetar um observatório cósmico, onde você o colocaria? Você não o colocaria no centro de uma cidade brilhante, onde a poluição luminosa obscurece as estrelas.
Você não o colocaria em um deserto vazio, onde não há energia ou recursos. Você o colocaria em um lugar com céus escuros, atmosfera clara e acesso à infraestrutura. Exatamente onde os grandes observatórios terrestres estão localizados. Montanhas remotas, desertos de alta altitude, lugares que equilibram isolamento e acessibilidade. Nossa localização na galáxia segue a mesma lógica. E as implicações disso são extraordinárias. Em 2004, os astrofísicos Guillermo Gonzalez e Jay Richards publicaram um livro controverso chamado O Planeta Privilegiado. A tese central era provocativa. Os mesmos fatores que tornam o lugar habitável também o tornam ideal para fazer descobertas científicas. Não é apenas que podemos viver aqui, é que podemos entender o universo daqui. Vamos começar com o mais óbvio, a poeira interestelar. O espaço não é vazio. Entre as estrelas, há nuvens de poeira e gás. Essas nuvens bloqueiam a luz. Quanto mais perto você está do centro galáctico, mais densa é a poeira. Se a Terra estivesse localizada a 10 mil anos-luz do centro, em vez de 26 mil, nossa visão do universo além da Via Láctea seria severamente obscurecida. Veríamos nossa própria galáxia, mas as galáxias distantes seriam invisíveis, escondidas atrás de camadas de poeira cósmica. Isso não é especulação. Sabemos disso porque observamos estrelas em diferentes partes da galáxia. Estrelas próximas ao centro sofrem o que os astrônomos chamam de extinção interestelar. Sua luz é absorvida e espalhada pela poeira, tornando-as muito mais fracas e avermelhadas do que realmente são. Em algumas direções, a extinção é tão severa que não podemos ver nada além de alguns milhares de anos-luz. Mas de nossa posição nos subúrbios galácticos, temos uma janela relativamente clara. Podemos ver através do disco da Via Láctea em muitas direções. Podemos observar galáxias a bilhões de anos-luz de distância. Podemos estudar a radiação cósmica de fundo em micro-ondas, o brilho residual do Big Bang, sem que seja completamente obscurecida pela poeira local. Se estivéssemos mais perto do centro, a cosmologia moderna seria quase impossível. Não teríamos descoberto que o universo está se expandindo. Não teríamos medido a idade do universo. Não teríamos detectado a energia escura. Nossa compreensão da realidade seria fundamentalmente limitada pela nossa localização. Mas a história da observabilidade vai muito além da poeira. Vamos falar sobre eclipses solares, algo que você provavelmente já viu ou pelo menos ouviu falar. A Lua passa na frente do Sol, bloqueando sua luz, criando um espetáculo dramático no céu. Mas aqui está o que a maioria das pessoas não percebe. Eclipses solares totais são extraordinariamente improváveis. A Lua tem um diâmetro de 3.474 quilômetros. O Sol tem um diâmetro de 1.392.000 quilômetros. O Sol é 400 vezes maior que a Lua. Mas o Sol também está 400 vezes mais distante. Essa proporção exata significa que, vistos da Terra, o Sol e a Lua têm quase exatamente o mesmo tamanho aparente no céu. Isso é uma coincidência absurda. A Lua poderia ter qualquer tamanho, poderia estar a qualquer distância. Mas acontece que o tamanho e a distância se alinham perfeitamente para criar eclipses totais, onde a Lua cobre o disco solar quase exatamente, revelando a coroa solar, a atmosfera externa do Sol. E aqui está por que isso importa cientificamente. A coroa solar é 1 milhão de graus mais quente que a superfície do Sol. Isso viola nossa intuição básica sobre como o calor funciona. É como se o ar a 1 metro de uma fogueira fosse mais quente que as próprias chamas. Durante décadas, os cientistas não conseguiam explicar isso. Mas durante eclipses solares totais, quando a Lua bloqueia o disco brilhante do Sol, podemos ver a coroa diretamente. Podemos estudar sua estrutura. Podemos medir sua temperatura e composição. Foi durante eclipses que descobrimos o hélio, um elemento que não conhecíamos na Terra. Foi durante eclipses que confirmamos a teoria da relatividade geral de Einstein, em 1919, observando que a luz das estrelas se curva ao passar perto do Sol. Foi durante eclipses que começamos a entender os campos magnéticos solares e as ejeções de massa coronal que podem afetar a Terra. Se a Lua fosse um pouco menor ou estivesse um pouco mais distante, não teríamos eclipses totais. Teríamos apenas eclipses anulares, onde a Lua não cobre completamente o Sol,
e a coroa permaneceria invisível. Se a Lua fosse um pouco maior ou estivesse um pouco mais perto, bloquearia não apenas o Sol, mas também a coroa, e novamente perderíamos essa janela científica crucial. Mas há mais. A Lua está se afastando da Terra a uma taxa de cerca de 3,8 centímetros por ano. Daqui a 600 milhões de anos, ela estará longe demais para criar eclipses totais. E se voltarmos no tempo, há 600 milhões de anos, ela estava perto demais, e os eclipses eram muito curtos para observações detalhadas. Isso significa que há uma janela temporal de cerca de 1 bilhão de anos, durante a qual eclipses solares totais são possíveis. E nós, por acaso, existimos exatamente durante essa janela? Não apenas isso, mas desenvolvemos a tecnologia para estudar eclipses exatamente quando eles ainda são úteis cientificamente. Coincidência? Ou há um padrão mais profundo? Vamos mudar de escala novamente. Vamos falar sobre a transparência da atmosfera terrestre. A atmosfera da Terra é composta principalmente de nitrogênio e oxigênio. Esses gases são transparentes à luz visível. Isso parece óbvio, mas não é. A atmosfera poderia ser opaca. Poderia ser composta de gases que absorvem luz visível, como o metano ou o dióxido de enxofre. Vênus tem uma atmosfera tão densa e cheia de nuvens de ácido sulfúrico que a superfície é completamente invisível do espaço. Se a Terra fosse assim, nunca teríamos visto as estrelas, nunca teríamos desenvolvido astronomia, nunca teríamos compreendido que existem outros mundos além do nosso. Mas nossa atmosfera não é apenas transparente à luz visível, ela também tem janelas em outras partes do espectro eletromagnético. Ondas de rádio passam através da atmosfera com pouca absorção, permitindo radioastronomia. Certas frequências de infravermelho também passam, permitindo que observemos objetos frios no espaço. E claro, a luz visível passa quase sem obstáculos. Por que a atmosfera é assim? Porque é composta dos gases que a vida produziu e modificou ao longo de bilhões de anos. O oxigênio, que constitui 21% da atmosfera, é um produto da fotossíntese. Sem vida, a Terra teria uma atmosfera rica em dióxido de carbono, como Vênus ou Marte. E essa atmosfera seria muito menos transparente. Então, a vida não apenas tornou a Terra habitável, ela também tornou a Terra observável. A mesma química que nos permite respirar também nos permite ver o cosmos. Mas vamos aprofundar ainda mais. Vamos falar sobre a água. A água líquida é essencial para a vida como a conhecemos. Mas a água também tem propriedades ópticas únicas. É transparente à luz visível, permitindo que a fotossíntese ocorra em oceanos e lagos. Mas absorve fortemente a luz infravermelha e ultravioleta, protegendo organismos aquáticos de radiação prejudicial. Essa combinação de transparência e absorção seletiva é crucial. Se a água absorvesse luz visível, a fotossíntese subaquática seria impossível, e a vida complexa nos oceanos nunca teria evoluído. Se a água não absorvesse ultravioleta, a radiação solar esterilizaria os oceanos. E aqui está a conexão cósmica. A água só pode existir em estado líquido em uma faixa estreita de temperatura e pressão. Essa faixa corresponde exatamente à zona habitável ao redor de uma estrela. E a zona habitável, por sua vez, depende da metalicidade da estrela, que depende da localização na galáxia. Mais uma vez, vemos uma cascata de condições interligadas. Cada propriedade necessária para a vida também é uma propriedade que facilita a observação e a compreensão do universo. Agora, vamos considerar algo que raramente é discutido: a estabilidade geológica da Terra. A Terra tem placas tectônicas. Os continentes se movem, montanhas se erguem, oceanos se abrem e se fecham. Esse processo recicla elementos químicos, regula o clima através do ciclo do carbono e cria diversidade de habitats. Sem tectônica de placas, a Terra seria um mundo estagnado, sem renovação geológica, sem regulação climática a longo prazo. Mas a tectônica de placas também cria algo mais: diversidade topográfica. Montanhas altas, vales profundos, planaltos. E essa diversidade topográfica é crucial para a astronomia.
Os melhores observatórios do mundo estão localizados em montanhas altas. O Observatório de Mauna Kea, no Havaí, está a 4.207 metros acima do nível do mar. O Observatório de Paranal, no Chile, está a 2.635 metros. O Observatório de La Palma, nas Ilhas Canárias, está a 2.426 metros. Por que a altitude importa? Porque quanto mais alto você está, menos atmosfera há acima de você, menos turbulência, menos absorção de luz, menos poluição luminosa. As imagens são mais nítidas, as observações são mais precisas. Se a Terra fosse geologicamente morta, como Marte, não teríamos montanhas altas, não teríamos a diversidade topográfica necessária para construir observatórios ideais. Nossa capacidade de estudar o universo seria limitada. Mais uma vez, a habitabilidade e a observabilidade estão entrelaçadas. As mesmas forças geológicas que tornam a Terra habitável também criam as condições para a astronomia avançada. Mas há um aspecto ainda mais profundo dessa história. Algo que conecta nossa localização galáctica com a própria estrutura do conhecimento científico. Vamos voltar à zona de corotação. Lembre-se, estamos em um lugar onde não cruzamos os braços espirais. Isso nos dá estabilidade a longo prazo. Mas também nos dá algo mais, uma visão clara da estrutura da galáxia. Se estivéssemos dentro de um braço espiral, cercados por nuvens densas de gás e poeira e estrelas jovens brilhantes, seria muito difícil mapear a estrutura da Via Láctea. Seria como tentar desenhar um mapa de uma cidade enquanto você está preso no meio de um engarrafamento. Você vê apenas o que está imediatamente ao seu redor. Mas de nossa posição entre os braços espirais, temos uma perspectiva mais clara. Podemos ver os braços espirais de lado, podemos traçar sua estrutura, podemos medir distâncias, podemos construir um mapa tridimensional da galáxia. Foi apenas no século XX que conseguimos fazer isso. E foi apenas porque temos a perspectiva certa. Se estivéssemos em uma localização diferente, a astronomia galáctica seria muito mais difícil. Talvez impossível. E aqui está a parte verdadeiramente surpreendente. A mesma localização que nos protege de perigos cósmicos também nos dá a melhor vista para entender esses perigos. Podemos estudar supernovas em outras partes da galáxia sem sermos ameaçados por elas. Podemos observar buracos negros supermassivos no centro de outras galáxias sem estar perto o suficiente para ser destruídos. Podemos medir a radiação de pulsares sem ser irradiados. Podemos ver os efeitos de encontros galácticos sem estar envolvidos neles. É como ter um assento na primeira fila de um espetáculo cósmico, mas com uma barreira de segurança que nos protege dos perigos do palco. Em 2014, o astrofísico David Kipping, da Universidade de Colômbia, publicou um estudo intrigante. Ele calculou a probabilidade de que uma civilização tecnológica surja em um lugar onde também possa fazer descobertas astronômicas avançadas. Sua conclusão foi surpreendente. Se você distribuir civilizações aleatoriamente pela galáxia, a maioria estaria em lugares onde a astronomia seria muito difícil ou impossível. Civilizações próximas ao centro galáctico estariam cercadas por poeira e radiação. Civilizações em regiões de formação estelar ativa estariam cercadas por nuvens brilhantes. Civilizações em galáxias anãs ou galáxias elípticas teriam muito menos diversidade estelar para estudar. Mas nós temos tudo. Céus escuros, visão clara, diversidade de objetos astronômicos, estabilidade a longo prazo e a tecnologia para aproveitar tudo isso. Kipping chamou isso de princípio da observabilidade antrópica. A ideia é que não apenas devemos estar em um lugar onde a vida é possível, mas também em um lugar onde podemos entender que a vida é possível. Porque se não pudéssemos fazer ciência, nunca saberíamos o quão especial é nossa localização. Isso levanta uma questão filosófica profunda. O universo é estruturado de tal forma que lugares habitáveis também são lugares observáveis? Ou é apenas que só podemos fazer essa pergunta de lugares onde ambas as condições são satisfeitas? Não temos uma resposta definitiva, mas temos dados. E os dados mostram uma correlação notável entre habitabilidade e observabilidade. Vamos considerar mais um exemplo: a estabilidade do Sistema Solar. O Sistema Solar tem 8 planetas principais. Suas órbitas são estáveis há bilhões de anos. Não há colisões,
Não há ejeções, apenas movimento ordenado e previsível. Essa estabilidade é rara. Muitos sistemas planetários que descobrimos ao redor de outras estrelas têm órbitas caóticas. Júpiteres quentes que migraram para perto de suas estrelas. Planetas em órbitas altamente elípticas. Sistemas onde planetas foram ejetados ou colidiram. Por que nosso sistema solar é tão estável? Parte da resposta está em Júpiter. Júpiter é enorme, 318 vezes a massa da Terra, mas está longe o suficiente do Sol para não desestabilizar os planetas internos. Sua gravidade atua como um escudo, desviando cometas e asteroides, que de outra forma bombardeariam a Terra. Mas também atua como um estabilizador gravitacional, mantendo as órbitas dos outros planetas em configurações ressonantes. E aqui está a conexão com a observabilidade. A estabilidade orbital do Sistema Solar nos permite fazer previsões astronômicas precisas. Podemos calcular eclipses com séculos de antecedência. Podemos prever trânsitos planetários. Podemos enviar sondas espaciais para outros planetas com trajetórias calculadas com precisão de quilômetros. Se o Sistema Solar fosse caótico, a astronomia de precisão seria impossível. Não poderíamos confiar em nossas previsões. Não poderíamos planejar missões espaciais. Nossa compreensão da mecânica celeste seria fundamentalmente limitada. Mais uma vez, vemos a mesma correlação. As condições que permitem a vida também permitem a ciência. Mas vamos dar um passo atrás e considerar o quadro geral. O que tudo isso realmente significa? Há duas interpretações possíveis. A primeira é o princípio antrópico. Claro que nos encontramos em um lugar ideal para fazer ciência, porque se não estivéssemos, não estaríamos aqui para perceber. É um viés de seleção. Não há nada de especial sobre nossa localização, exceto que é onde estamos. A segunda interpretação é mais provocativa. Talvez haja uma conexão profunda entre habitabilidade e observabilidade. Talvez o universo seja estruturado de tal forma que lugares onde a complexidade pode surgir também são lugares onde a complexidade pode se compreender. Isso não é misticismo, é uma hipótese testável. Se encontrarmos outras civilizações, podemos verificar se elas também estão em localizações galácticas ideais. Se descobrirmos que a vida é comum, mas sempre em zonas de corotação, sempre em regiões de baixa densidade estelar, sempre em lugares com visão clara do cosmos, então saberemos que há um padrão real. Por enquanto, temos apenas um ponto de dados: nós. Mas esse ponto de dados é extraordinariamente rico em detalhes. Estamos em uma galáxia espiral, não em uma galáxia elíptica, onde há pouca formação estelar e poucos elementos pesados. Estamos em uma zona de corotação, não em uma órbita que cruza braços espirais. Estamos a uma distância ideal do centro galáctico, não muito perto, não muito longe. Temos uma estrela estável de sequência principal, não uma gigante vermelha ou uma anã vermelha variável. Temos um planeta rochoso na zona habitável, não um gigante gasoso ou um mundo congelado. Temos uma lua grande que estabiliza nosso eixo, não um sistema caótico de pequenas luas. Temos uma atmosfera transparente, não uma cobertura opaca de nuvens. Temos água líquida, não apenas gelo ou vapor. Temos tectônica de placas, não um mundo geologicamente morto. Temos um campo magnético protetor, não uma superfície exposta à radiação solar. Cada um desses fatores, isoladamente, já seria notável. Mas todos juntos, simultaneamente, por bilhões de anos, é como ganhar na loteria repetidamente. E não apenas ganhar, mas ganhar exatamente os prêmios necessários para construir uma civilização tecnológica capaz de compreender sua própria improbabilidade. Isso deveria nos encher de admiração, mas também de humildade, porque se nossa localização é tão rara, se as condições para a vida e ciência são tão restritivas, então talvez não sejamos apenas sortudos, talvez sejamos responsáveis. Responsáveis por preservar esse lugar extraordinário. Responsáveis por usar nossa capacidade de observação e compreensão de forma sábia. Responsáveis por reconhecer que somos, até onde sabemos, a única parte do universo que pode olhar para trás e compreender sua própria história. E há uma última camada nesta história que precisamos explorar.
Uma que nos leva além da astronomia e nos faz questionar a própria natureza da realidade do conhecimento. Porque não se trata apenas de onde estamos, trata-se de quando estamos. Existe um momento na história do universo, um momento tão breve, tão improvável, que se você piscar, ele desaparece. E nós estamos vivendo exatamente nele. Pense no universo como uma linha do tempo de 13,8 bilhões de anos. No início, logo após o Big Bang, não havia estrelas, não havia planetas, não havia elementos pesados. Apenas hidrogênio, hélio e radiação. Impossível para a vida. Nos primeiros 400 milhões de anos, o universo era literalmente inabitável. Não porque fosse perigoso, mas porque os ingredientes básicos da vida simplesmente não existiam. Então, as primeiras estrelas se formaram. Estrelas massivas, centenas de vezes maiores que o Sol, que viveram rápido e morreram jovens, explodindo em supernovas e espalhando os primeiros elementos pesados pelo cosmos. Carbono, oxigênio, ferro, os blocos de construção da química complexa. Mas ainda não era suficiente. Levou bilhões de anos, gerações sucessivas de estrelas nascendo e morrendo, para que a metalicidade do universo aumentasse ao ponto onde planetas rochosos pudessem se formar em abundância. A primeira geração de estrelas não tinha planetas. A segunda geração tinha apenas gigantes gasosos. Foi apenas na terceira ou quarta geração que mundos como a Terra se tornaram possíveis. Nosso Sol é uma estrela de terceira geração. Ele se formou há 4,6 bilhões de anos a partir de uma nuvem de gás enriquecida pelos restos de estrelas anteriores. Se tivesse nascido apenas 2 bilhões de anos antes, não haveria elementos pesados suficientes. A Terra não existiria. Nós não existiríamos. Então há uma janela temporal. Um período na história cósmica quando o universo é velho o suficiente para ter elementos pesados, mas jovem o suficiente para ainda ter estrelas de longa duração. E nós estamos exatamente nessa janela. Mas aqui está a parte que vai fazer você repensar tudo. Essa janela está se fechando. Em 2012, o cosmólogo Lawrence Krauss publicou um estudo perturbador. Ele calculou como o universo observável mudará ao longo de trilhões de anos. E descobriu algo extraordinário. O universo está se tornando menos observável com o tempo. A expansão do universo está acelerando. Galáxias distantes estão se afastando de nós cada vez mais rápido. Eventualmente, elas estarão se movendo tão rápido que sua luz nunca nos alcançará. Elas desaparecerão além do horizonte cósmico. Daqui a 100 bilhões de anos, todas as galáxias além do nosso grupo local terão desaparecido de vista. Um astrônomo futuro olharia para o céu e veria apenas a Via Láctea e algumas galáxias satélites. Nada mais. E sem galáxias distantes para estudar, sem a capacidade de medir o desvio para o vermelho cosmológico, sem evidências da expansão do universo, esse astrônomo futuro nunca descobriria o Big Bang. Nunca saberia que o universo teve um começo, nunca mediria a idade do cosmos, nunca detectaria a energia escura. A cosmologia moderna seria impossível, não porque a ciência seria menos avançada, mas porque as evidências teriam literalmente desaparecido do universo observável. Nós vivemos em uma era especial, uma era onde o universo ainda revela seus segredos, onde a radiação cósmica de fundo ainda é detectável, onde galáxias distantes ainda são visíveis, onde podemos reconstruir a história completa do cosmos desde o Big Bang até hoje. Mas essa era não durará para sempre. Na verdade, em termos cósmicos, ela já está quase no fim. Vamos colocar isso em perspectiva. O universo tem 13,8 bilhões de anos. As primeiras estrelas se formaram há 13,6 bilhões de anos. A Via Láctea se formou há 13,2 bilhões de anos. O Sol se formou há 4,6 bilhões de anos. A vida na Terra surgiu há 3,8 bilhões de anos. Vida complexa multicelular surgiu há 600 milhões de anos. Humanos anatomicamente modernos surgiram há 300 mil anos. A civilização começou há 10 mil anos. A ciência moderna tem 500 anos. A cosmologia observacional tem 100 anos. 100 anos. De 13,8 bilhões. Isso é 0,00007% da história do universo.
E nesse fragmento infinitesimal de tempo, nós descobrimos a expansão do universo, a radiação cósmica de fundo, a energia escura, a matéria escura, a nucleossíntese primordial, a formação de estruturas em larga escala. Nós reconstruímos a história completa do cosmos. Se tivéssemos surgido 100 bilhões de anos no futuro, isso seria impossível. As evidências teriam desaparecido. O universo teria se tornado um lugar misterioso e incompreensível. Então não estamos apenas no lugar certo, estamos no momento certo. Mas há outra dimensão temporal que é ainda mais precisa. Algo que conecta nossa existência com eventos específicos na história da Terra. A Terra tem 4,5 bilhões de anos. Durante os primeiros 500 milhões de anos, ela foi bombardeada constantemente por asteroides e cometas. A superfície era um oceano de magma, impossível para a vida. Esse período é chamado de Adeano, em referência ao Hades, o submundo grego, um inferno literal. Então, o bombardeio diminuiu, a superfície esfriou, oceanos se formaram. E em algum momento, há cerca de 3,8 bilhões de anos, a vida surgiu. Organismos unicelulares simples, bactérias, árqueas, nada complexo, nada consciente, mas vivo. E por 3 bilhões de anos, nada mudou muito. A vida permaneceu unicelular, simples, invisível a olho nu. Se você visitasse a Terra em qualquer momento durante esses 3 bilhões de anos, veria oceanos, talvez algumas rochas, mas nenhum sinal óbvio de vida. Então, há 600 milhões de anos, algo extraordinário aconteceu. A vida multicelular explodiu em diversidade. A explosão cambriana. De repente, em um período geologicamente breve de apenas 20 milhões de anos, surgiram todos os principais planos corporais dos animais. Olhos, esqueletos, predadores, presas, ecossistemas complexos. Por que então? Por que não 1 bilhão de anos antes? Ou 1 bilhão de anos depois? A resposta está no oxigênio. Durante bilhões de anos, organismos fotossintetizantes produziram oxigênio como resíduo. Mas esse oxigênio era imediatamente absorvido por ferro dissolvido nos oceanos, formando óxido de ferro que se depositava no fundo do mar. As formações de ferro bandado que vemos hoje são evidências desse processo. Mas, eventualmente, todo o ferro nos oceanos foi oxidado e o oxigênio começou a se acumular na atmosfera. Há 2,4 bilhões de anos, houve o grande evento de oxigenação. A atmosfera mudou de redutora para oxidante, e isso criou as condições para a vida complexa. Mas ainda levou mais 1 bilhão e 800 milhões de anos para que a vida multicelular surgisse. Por quê? Porque o oxigênio atmosférico precisava atingir um nível crítico, cerca de 10% da concentração atual. Abaixo disso, não há energia metabólica suficiente para sustentar organismos grandes e complexos. Acima disso, incêndios florestais se tornam tão comuns que a vida terrestre é constantemente destruída. Há 600 milhões de anos, o oxigênio atingiu esse nível crítico e a vida explodiu. Mas aqui está o detalhe crucial. Se a vida tivesse surgido 1 bilhão de anos antes, não haveria oxigênio suficiente. Se tivesse surgido 1 bilhão de anos depois, o Sol já estaria mais quente, a zona habitável teria se movido para fora e a Terra poderia estar muito quente para oceanos líquidos. Mais uma vez, o timing foi perfeito. Não apenas estamos no lugar certo e no momento certo na história cósmica, estamos no momento certo na história planetária. E há mais. Muito mais. Vamos falar sobre extinções em massa. A Terra passou por 5 grandes extinções em massa nos últimos 500 milhões de anos. A mais famosa é a extinção dos dinossauros, há 66 milhões de anos, causada por um asteroide de 10 quilômetros de diâmetro, que atingiu o que hoje é a Península de Yucatán. Esse impacto foi catastrófico. Liberou energia equivalente a 10 bilhões de bombas de Hiroshima. Criou um inverno de impacto que durou anos. 75% de todas as espécies foram extintas, incluindo todos os dinossauros não aviários. Mas aqui está a parte interessante. Se esse impacto não tivesse acontecido, os dinossauros provavelmente ainda dominariam a Terra. Mamíferos permaneceriam pequenos, noturnos, vivendo nas sombras. Primatas nunca evoluiriam. Humanos nunca existiriam.
Aquele asteroide, aquele evento catastrófico que destruiu o mundo inteiro, foi necessário para criar o nosso mundo. Sem ele, não estaríamos aqui. E o timing foi crucial. Se o impacto tivesse acontecido 100 milhões de anos antes, os dinossauros não teriam evoluído ainda, e o nicho ecológico seria preenchido por outros répteis. Se tivesse acontecido 10 milhões de anos depois, os dinossauros poderiam ter evoluído inteligência própria. Mas aconteceu exatamente quando aconteceu, e aqui estamos. Agora, vamos considerar algo ainda mais específico: a evolução da inteligência humana. Nosso gênero, Homo, surgiu há cerca de 2,8 milhões de anos na África. Durante a maior parte desse tempo, nossos ancestrais eram apenas mais um primata, usando ferramentas simples de pedra, vivendo em pequenos grupos, sem linguagem complexa, sem arte, sem ciência. Então, há cerca de 300 mil anos, algo mudou. Homo sapiens surgiu. Cérebros maiores, linguagem complexa, pensamento simbólico. E há cerca de 70 mil anos, houve o que os antropólogos chamam de revolução cognitiva. De repente, humanos começaram a criar arte, enterrar seus mortos, desenvolver mitologias, fazer planos de longo prazo. O que causou isso? Ninguém sabe ao certo. Talvez uma mutação genética que permitiu linguagem mais complexa. Talvez mudanças climáticas que forçaram inovação. Talvez, simplesmente o acúmulo gradual de conhecimento cultural atingindo um ponto de inflexão. Mas o timing é notável. Se a revolução cognitiva tivesse acontecido 1 milhão de anos antes, o clima da Terra era muito instável. Eras glaciais severas alternando com períodos quentes. Difícil para uma civilização se desenvolver. Se tivesse acontecido 100 mil anos no futuro, o Sol já estaria significativamente mais quente. E a Terra poderia estar começando a perder seus oceanos. Mas aconteceu exatamente quando aconteceu. Durante um período de relativa estabilidade climática. Durante o Holoceno, os últimos 10 mil anos, quando o clima tem sido extraordinariamente estável comparado aos milhões de anos anteriores. E essa estabilidade climática não é acidental. É resultado de ciclos orbitais da Terra, chamados ciclos de Milankovitch. A excentricidade da órbita terrestre varia em um ciclo de 100 mil anos. A inclinação do eixo varia em um ciclo de 41 mil anos. A precessão do eixo varia em um ciclo de 26 mil anos. Esses ciclos se combinam para criar eras glaciais e períodos interglaciais. E por pura sorte, nós vivemos em um período interglacial particularmente estável. Se tivéssemos surgido durante uma era glacial, grande parte da Europa e América do Norte estariam cobertas por geleiras de quilômetros de espessura. A agricultura seria impossível. A civilização não poderia se desenvolver. Mas surgimos exatamente quando o clima era ideal e desenvolvemos a agricultura há 10 mil anos. Exatamente quando o Holoceno começou. Coincidência? Ou há um padrão? Vamos dar mais um passo. Vamos falar sobre a própria ciência moderna. A ciência, como a conhecemos, tem apenas 500 anos. Começou com a Revolução Científica no século XVI. Copérnico, Galileu, Kepler, Newton. Eles desenvolveram o método científico. A ideia de que você pode entender a natureza através de observação, experimentação e matemática. Mas por que, então? Por que não 1000 anos antes? Ou 1000 anos depois? Parte da resposta é tecnológica. Você precisa de telescópios para fazer astronomia moderna. Você precisa de microscópios para fazer biologia celular. Você precisa de instrumentos de precisão para fazer física experimental. Mas há algo mais profundo. Você precisa de uma sociedade estável o suficiente para sustentar pesquisa de longo prazo. Você precisa de excedente econômico para financiar cientistas que não produzem comida ou bens imediatos. Você precisa de um sistema de comunicação para compartilhar descobertas. Você precisa de uma tradição intelectual que valorize conhecimento empírico sobre dogma. Todas essas condições se alinharam na Europa do século XVI. E a ciência explodiu. Mas aqui está a parte verdadeiramente notável. A ciência moderna surgiu exatamente quando o universo ainda era observável. Exatamente quando ainda podíamos ver galáxias distantes. Exatamente quando a radiação cósmica de fundo ainda era detectável. Exatamente quando ainda podíamos reconstruir a história do cosmos.
Se a ciência tivesse surgido 100 bilhões de anos no futuro, a cosmologia seria impossível. Se tivesse surgido 1 bilhão de anos no passado, não haveria seres inteligentes para fazê-la. O timing foi perfeito, absurdamente perfeito. E há uma última camada temporal que precisa ser mencionada, algo que conecta tudo isso de uma forma profundamente perturbadora. Estamos vivendo em uma era de transição tecnológica. Nos últimos 100 anos, passamos de não ter aviões para ter sondas espaciais em outros planetas, de não ter computadores para ter inteligência artificial, de não entender o átomo para manipular genes. A taxa de mudança tecnológica está acelerando exponencialmente, e isso levanta uma questão: quanto tempo até que nos tornemos algo fundamentalmente diferente? Quanto tempo até que a inteligência artificial supere a inteligência humana? Quanto tempo até que modifiquemos geneticamente nossa própria espécie? Quanto tempo até que nos tornemos pós-humanos? Alguns futuristas estimam décadas, outros estimam séculos, mas em termos cósmicos, é um piscar de olhos. Isso significa que estamos vivendo em um momento extraordinariamente breve. O momento entre a emergência da inteligência e sua transformação em algo irreconhecível. O momento onde ainda somos humanos biologicamente naturais, mas já temos a capacidade de compreender o universo. Se você pensar em toda a história futura da inteligência no cosmos, bilhões ou trilhões de anos, esse momento de transição é infinitesimalmente pequeno. E nós estamos exatamente nele. Por quê? Por que agora? Não há resposta fácil, mas há um padrão inegável. Cada escala temporal que examinamos, desde a história cósmica até a história humana, mostra a mesma coisa. Estamos em um momento especial. Um momento onde as condições são ideais. Um momento onde o universo é compreensível. Um momento onde a vida pode não apenas existir, mas entender sua própria existência. E esse momento está passando, rapidamente. Em 2018, o físico teórico Max Tegmark publicou um livro chamado Vida 3.0. Ele argumenta que estamos em uma corrida contra o tempo. Precisamos entender o universo antes que as evidências desapareçam. Precisamos desenvolver tecnologia sustentável antes que destruamos nosso planeta. Precisamos criar inteligência artificial alinhada com valores humanos antes que ela se torne incontrolável. Porque se falharmos, se desperdiçarmos este momento único na história cósmica, podemos nunca ter outra chance. Pense nisso. O universo tem 13,8 bilhões de anos. Levou quase todo esse tempo para criar as condições para a vida inteligente. E agora que finalmente estamos aqui, temos talvez alguns séculos, talvez apenas décadas, para aproveitar ao máximo. É como se o universo tivesse passado toda a sua existência preparando o palco, criando elementos pesados, formando galáxias, estabilizando zonas habitáveis, evoluindo vida, desenvolvendo consciência. E agora, finalmente, o espetáculo começou. Mas a cortina está se fechando rapidamente. Nós somos os primeiros, talvez os únicos. Certamente entre os pouquíssimos seres no cosmos que podem olhar para trás e ver toda a história. Que podem olhar para fora e ver a estrutura do universo. Que podem olhar para dentro e entender a natureza da consciência. Mas essa capacidade não é permanente, é temporária, frágil, dependente de condições que estão mudando constantemente. A radiação cósmica de fundo está esfriando. Eventualmente, será indetectável. As galáxias distantes estão desaparecendo além do horizonte. Eventualmente, serão invisíveis. O Sol está esquentando. Eventualmente, a Terra será inabitável. A Via Láctea vai colidir com Andrômeda em 4 bilhões de anos. Eventualmente, nossa vizinhança cósmica será irreconhecível. E nós? Nós estamos aqui agora, neste momento preciso, neste fragmento infinitesimal de tempo cósmico, onde tudo se alinha perfeitamente. Não estamos apenas nos subúrbios tranquilos da galáxia. Estamos no momento tranquilo da história cósmica. O momento entre o caos primordial e a escuridão futura. O momento onde a complexidade pode florescer, onde a consciência pode emergir, onde o universo pode se conhecer. E isso nos leva a uma realização final. Uma que vai além da ciência e entra no território da filosofia. Talvez não sejamos observadores passivos do universo.
Talvez sejamos participantes ativos. Talvez nossa existência, nossa capacidade de observar e compreender, seja parte integral da história cósmica. O físico John Wheeler propôs uma ideia radical chamada universo participatório. A ideia é que o universo não é totalmente real até que seja observado, que a consciência não é apenas um subproduto da física, mas um componente necessário da realidade. Isso soa místico, mas tem raízes na mecânica quântica. O ato de observação colapsa a função de onda. A medição cria realidade. Sem observadores, o universo seria apenas uma névoa de probabilidades. Claro, isso é controverso. Muitos físicos discordam, mas é uma ideia fascinante. E se nossa existência não for acidental? E se o universo precisar de observadores para se tornar real? E se estamos aqui, neste momento preciso, porque este é o momento onde o universo pode finalmente se conhecer? Não temos provas, mas temos uma correlação notável. Estamos no lugar certo, no momento certo, com as capacidades certas, para fazer exatamente isso. E isso nos dá uma responsabilidade extraordinária, porque se somos os olhos e ouvidos do universo, se somos a forma como o cosmos se torna consciente de si mesmo, então desperdiçar essa oportunidade seria uma tragédia cósmica. Não apenas para nós, mas para o próprio universo. Então, quando você olha para o céu noturno, quando você contempla nossa posição nos subúrbios tranquilos da galáxia, quando você pensa sobre todos os fatores improváveis que nos trouxeram aqui, lembre-se disso. Você não está apenas olhando para o universo. Você é o universo olhando para si mesmo. Você é 13,8 bilhões de anos de evolução cósmica, tomando consciência de sua própria existência. Você é poeira de estrelas, contemplando estrelas. E este momento preciso na história do cosmos, pode ser o mais importante que já existiu, ou que jamais existirá. Porque estamos aqui, agora, no lugar certo, no momento certo, com a capacidade de entender e a responsabilidade de preservar. Não desperdice isso. Entendo perfeitamente o que você está pensando agora. Isso tudo parece bom demais para ser verdade. Parece quase projetado, como se alguém tivesse arranjado tudo especificamente para nós. E você tem razão em ser cético, porque durante séculos, esse tipo de raciocínio levou a conclusões falsas. Levou ao geocentrismo, a ideia de que a Terra era o centro do universo, a crença de que éramos especiais em algum sentido místico. A ciência nos ensinou humildade. Copérnico nos tirou do centro do sistema solar. Hubble nos mostrou que nossa galáxia é apenas uma entre bilhões. A evolução nos mostrou que não somos criações especiais, mas produtos de processos naturais cegos. Cada descoberta científica dos últimos 500 anos tem sido uma lição de insignificância cósmica. Então, quando apresento todos esses fatores, toda essa sorte cósmica, toda essa convergência improvável de condições perfeitas, é natural que você pergunte: isso não é apenas o princípio antrópico disfarçado? Não é apenas viés de seleção? E a resposta honesta é: em parte, sim, mas não completamente. E a diferença é crucial. Vamos ser absolutamente claros sobre o que sabemos e o que não sabemos. Vamos separar fato de especulação. Vamos fazer o que a ciência faz melhor: reconhecer os limites do nosso conhecimento. Primeiro, os fatos inegáveis. A Terra está localizada a 26 mil anos-luz do centro galáctico. Isso é medido com precisão através de observações de estrelas variáveis, cefeidas e outros marcadores de distância. Não é uma estimativa vaga. É um número sólido, com margem de erro de menos de 5%. A zona de corotação existe. Isso não é especulação. É consequência direta da dinâmica de rotação galáctica. Diferentes partes da galáxia giram em velocidades diferentes. Há uma região onde a velocidade orbital das estrelas coincide com a velocidade de rotação dos braços espirais. E nós estamos nela. Isso é observável, mensurável, verificável. A metalicidade do Sol é aproximadamente 1,5 vezes a do hidrogênio primordial. Sabemos disso através de espectroscopia. Podemos ver as linhas de absorção de elementos pesados na luz solar. Podemos compará-las com outras estrelas.
podemos mapear como a metalicidade varia em diferentes partes da galáxia. E sim, há um gradiente. Mais elementos pesados perto do centro, menos nas bordas. E nós estamos em uma zona intermediária ideal. A taxa de supernovas é mensurável. Observamos supernovas em outras galáxias. Podemos estimar quantas ocorrem por século em diferentes regiões. E sim, a taxa é muito maior perto do centro galáctico. Isso não é controverso. É astronomia observacional básica. A Lua estabiliza o eixo da Terra. Isso é física orbital. Podemos simular o que aconteceria sem a Lua. Marte é o experimento natural. Sem uma Lua grande, seu eixo oscila caoticamente. Com a Lua, o eixo da Terra permanece estável, dentro de alguns graus por milhões de anos. Isso é verificável através de modelos computacionais que correspondem perfeitamente às observações. Então, todos os fatores individuais que mencionei são reais, não são invenções, não são exageros. São fatos científicos estabelecidos. Mas aqui está onde precisamos ser cuidadosos, onde precisamos separar observação de interpretação. A questão não é se esses fatores existem. A questão é, eles são realmente necessários para a vida ou estamos apenas assumindo que são necessários porque são as condições que temos? Vamos considerar cada um criticamente. A zona de corotação nos protege de cruzar braços espirais. Mas quão perigoso é realmente cruzar um braço espiral? Sabemos que a densidade estelar aumenta. Sabemos que a taxa de supernovas aumenta. Mas em quanto? E qual é o limiar real de perigo? Aqui está a verdade desconfortável. Não sabemos com certeza. Nunca observamos um planeta habitado cruzando um braço espiral. Não temos dados empíricos sobre o que acontece com a vida nessas condições. Temos modelos, temos simulações, temos estimativas, mas não temos certeza absoluta. É possível que a vida seja mais resiliente do que pensamos. É possível que uma supernova precise estar muito mais perto do que estimamos para causar extinção em massa. É possível que atmosferas planetárias forneçam mais proteção do que nossos modelos sugerem. Ou é possível que seja ainda pior do que pensamos? Que mesmo supernovas a 100 anos-luz sejam letais. Que cruzar um braço espiral seja uma sentença de morte garantida para qualquer biosfera complexa? Não sabemos. E isso é importante admitir. Da mesma forma, a metalicidade. Sim, você precisa de elementos pesados para formar planetas rochosos. Isso é indiscutível. Mas qual é a metalicidade mínima necessária? Nosso Sol tem metalicidade de aproximadamente 0,02. Mas e se 0,01 for suficiente? Ou 0,005? Isso expandiria drasticamente a zona habitável galáctica. Não sabemos. Porque só temos um exemplo de vida: nós. E não podemos fazer experimentos controlados com formação planetária. A Lua estabiliza nosso eixo. Mas quanta estabilidade é realmente necessária? Marte tem variações axiais extremas. Mas se Marte tivesse oceanos e uma atmosfera densa, essas variações seriam tão catastróficas? Ou a inércia térmica dos oceanos suavizaria as mudanças climáticas? Novamente, não sabemos. Temos modelos. Mas modelos são simplificações. A realidade é sempre mais complexa. E aqui está o problema fundamental com todo esse raciocínio. Estamos trabalhando com uma amostra de tamanho 1, uma única biosfera, um único planeta habitado, um único exemplo de vida complexa. É como se você encontrasse um único peixe em um único lago e tentasse deduzir as condições necessárias para todos os peixes em todos os lagos. Você observaria a temperatura da água, a concentração de oxigênio, o pH, a profundidade, e concluiria: ahá, peixes precisam exatamente dessas condições. Mas então você exploraria outros lagos e descobriria peixes em águas mais quentes, peixes em águas mais frias, peixes em águas mais ácidas, peixes em águas mais rasas. E perceberia que suas conclusões iniciais eram muito restritivas, que a vida é mais adaptável do que você pensava. Nós ainda não exploramos outros lagos. Ainda não encontramos vida em outros planetas. Então,
Todas as nossas conclusões sobre habitabilidade são baseadas em extrapolação de um único ponto de dados. Isso não significa que estamos errados. Significa que devemos ser humildes sobre nossas certezas. Mas aqui está onde fica interessante, onde a ciência começa a revelar algo genuinamente surpreendente. Mesmo reconhecendo todas essas incertezas, mesmo sendo maximamente generosos sobre o que a vida pode tolerar, os números ainda são impressionantes. Vamos fazer um cálculo conservador. Vamos assumir que a zona habitável galáctica é muito mais ampla do que pensamos. Vamos dizer que 10% da galáxia é habitável, não 1%. Isso é ser extremamente generoso. A Via Láctea tem aproximadamente 200 bilhões de estrelas. 10% é 20 bilhões de estrelas. Dessas, talvez 10% sejam estrelas de tipo solar, não muito massivas, não muito pequenas. Isso nos dá 2 bilhões de candidatas. Dessas 2 bilhões, quantas têm planetas na zona habitável? Dados do telescópio Kepler sugerem que cerca de 20% das estrelas tipo solar têm planetas do tamanho da Terra na zona habitável. Isso nos dá 400 milhões de planetas potencialmente habitáveis. 400 milhões. Parece muito, certo? Certamente não somos únicos. Mas agora vamos adicionar os outros fatores. Quantos desses planetas têm uma lua grande e estabilizadora? Não sabemos, mas a formação da nossa lua foi resultado de uma colisão gigantesca extremamente específica. Vamos ser generosos e dizer que 10% têm luas similares. Isso nos deixa com 40 milhões. Quantos têm tectônica de placas? Novamente, não sabemos, mas requer condições muito específicas de temperatura interna, composição química e tamanho planetário. Vamos dizer 50%, 20 milhões. Quantos têm campo magnético protetor forte? Depende da composição do núcleo e da taxa de rotação. Vamos dizer 70%, 14 milhões. Quantos têm uma órbita circular estável que não cruza regiões perigosas? Talvez 50%, 7 milhões. Quantos existem em sistemas estelares sem gigantes gasosos em órbitas caóticas que ejetariam planetas rochosos? Talvez 60%, 4 milhões. E assim por diante. Cada fator adicional reduz o número. E estou sendo extremamente generoso com cada estimativa. Se formos mais conservadores, os números caem dramaticamente. Mas mesmo com 4 milhões de planetas potencialmente habitáveis na Via Láctea, há outro fator que não consideramos: tempo. A vida na Terra levou 3,8 bilhões de anos para evoluir de organismos unicelulares para seres inteligentes. 3,8 bilhões de anos de evolução ininterrupta, sem extinções totais, sem esterilização completa da biosfera. Quantos desses 4 milhões de planetas têm estabilidade suficiente para permitir bilhões de anos de evolução contínua? Quantos evitam impactos catastróficos de asteroides? Quantos evitam supernovas próximas? Quantos evitam instabilidade orbital? Quantos evitam mudanças climáticas extremas? Se apenas 1% consegue essa estabilidade de longo prazo, estamos falando de 40 mil planetas. Na galáxia inteira, de 200 bilhões de estrelas. Isso é 0,0002%. E ainda não consideramos a janela temporal. Quantos desses planetas existem no momento certo da história cósmica? Quando o universo é velho o suficiente para ter elementos pesados, mas jovem o suficiente para ser observável? Quando a estrela está na fase estável de sequência principal, não muito jovem, não muito velha. Se apenas 10% estão na janela temporal certa, estamos falando de 4 mil planetas, em toda a Via Láctea, em toda a história observável do universo. 4 mil, de 200 bilhões de estrelas, de 13,8 bilhões de anos de história cósmica. E isso é sendo generoso. Se formos mais conservadores com nossas estimativas, o número pode ser centenas, ou dezenas, ou 1. Agora, isso não prova que somos únicos. Não prova que somos especiais em algum sentido místico, mas prova que somos extraordinariamente raros. Que as condições para a vida complexa e inteligente são muito mais restritivas do que a maioria das pessoas imagina. E aqui está a parte que deveria fazer você parar e pensar.
Mesmo que haja milhares de outras civilizações na galáxia, mesmo que não sejamos únicos, ainda somos incrivelmente improváveis. Ainda somos o resultado de uma convergência extraordinária de fatores. Ainda somos vencedores de uma loteria cósmica com probabilidades astronômicas. Mas vamos voltar à questão do ceticismo, porque há outra objeção que precisa ser abordada. Tudo isso é apenas o princípio antrópico. Claro que observamos condições favoráveis à vida, porque se não fossem favoráveis, não estaríamos aqui para observar. Não há nada de especial nisso. E sim, há verdade nisso. O princípio antrópico é real. É um viés de seleção legítimo. Não podemos observar o universo de lugares onde não podemos existir. Mas aqui está a sutileza. O princípio antrópico explica por que observamos condições compatíveis com a vida, mas não explica por que essas condições são tão restritivas. Não explica por que a janela de habitabilidade é tão estreita. Deixe-me dar um exemplo. Imagine que você está jogando roleta. Você aposta no número 32. A bola cai no 32. Você ganha. Agora, você poderia dizer, claro que a bola caiu no 32, porque se não tivesse caído, eu não teria ganhado. Isso é verdade, mas não explica por que você ganhou. Não explica a probabilidade de 1 em 37. Se você jogar novamente e ganhar novamente, você começa a suspeitar. Talvez a roleta esteja viciada. Talvez haja algo mais acontecendo além de pura sorte. Nós jogamos a roleta cósmica uma vez e ganhamos. Isso é compatível com o princípio antrópico, mas as probabilidades eram de 1 em trilhões, ou 1 em quatrilhões, ou talvez muito, muito piores. Isso não prova design, não prova propósito, mas sugere que há algo profundo acontecendo, algo que não entendemos completamente. E aqui está onde a ciência moderna está começando a explorar territórios verdadeiramente estranhos. Alguns físicos propõem o multiverso, a ideia de que nosso universo é apenas um entre infinitos universos, cada um com diferentes constantes físicas, diferentes leis da natureza. Na maioria desses universos, a vida é impossível, mas em alguns, por puro acaso, as condições são perfeitas. E nós, obviamente, nos encontramos em um desses universos raros. Isso resolve o problema da improbabilidade. Se há infinitos universos, então mesmo eventos com probabilidade de 1 em Googleplex eventualmente acontecem. E o princípio antrópico garante que só observamos os universos onde aconteceram. Mas aqui está o problema. O multiverso não é testável. Não podemos observar outros universos. Não podemos verificar se existem. É uma hipótese elegante, mas não é ciência no sentido tradicional. É mais filosofia disfarçada de física. Outros físicos propõem o ajuste fino. A ideia de que as constantes fundamentais da natureza, como a constante gravitacional, a carga do elétron, a massa do próton, estão ajustadas com precisão extraordinária. Mude qualquer uma delas em uma fração de 1% e o universo seria radicalmente diferente. Estrelas não se formariam, átomos não seriam estáveis, a química complexa seria impossível. Isso é verificável. Podemos fazer simulações. Podemos calcular o que aconteceria se as constantes fossem diferentes. E sim, o universo parece estar em uma região muito estreita do espaço de parâmetros, onde a complexidade é possível. Mas isso levanta a questão: por quê? Por que as constantes têm os valores que têm? É puro acaso? É necessidade física que ainda não entendemos? É design inteligente? A ciência não tem resposta. Ainda não. Talvez nunca tenha. E isso nos leva a uma realização profunda e humilhante. Há limites para o que podemos saber. Podemos medir a posição da Terra na galáxia. Podemos calcular a probabilidade de supernovas. Podemos simular a evolução planetária. Mas não podemos responder à pergunta fundamental: por que existe algo em vez de nada? Por que o universo tem as leis que tem? Por que a vida é possível? Essas são questões que tocam os limites da ciência, onde a física encontra a metafísica, onde a observação encontra a filosofia. E talvez isso seja apropriado. Talvez seja bom que haja mistérios que não podemos resolver, que haja perguntas sem respostas, que haja limites para o nosso conhecimento. Porque se soubéssemos tudo, se entendêssemos tudo, se não houvesse mais nada para descobrir, o que restaria? Qual seria o propósito da ciência? Qual seria o sentido da curiosidade?
O fato de que existem mistérios profundos, o fato de que nossa existência é improvável, o fato de que estamos em um lugar e momento extraordinários não é um problema, é uma dádiva, é uma oportunidade, é um convite para continuar explorando, questionando, maravilhando-se. Então, sim, seja cético, questione as afirmações, exija evidências, reconheça os limites do nosso conhecimento. Isso é o que a ciência exige. Mas também reconheça o extraordinário, reconheça a improbabilidade. Reconheça que mesmo com todas as incertezas, mesmo com todos os vieses, mesmo com todas as limitações, há algo genuinamente notável sobre nossa existência. Não estamos no centro do universo. Não somos o propósito da criação. Não somos especiais em algum sentido místico, mas somos raros. Somos improváveis. Somos o resultado de uma convergência extraordinária de fatores que levou bilhões de anos para se alinhar. E isso, por si só, é motivo suficiente para admiração, para gratidão, para responsabilidade. Porque se somos tão raros, se as condições para nossa existência são tão restritivas, se estamos vivendo em um momento tão breve e precioso na história cósmica, então cada momento importa, cada escolha importa, cada ação importa. Não podemos desperdiçar isso. Não podemos dar como garantido. Não podemos esquecer o quão extraordinário é simplesmente existir. Nos subúrbios tranquilos da galáxia, no momento tranquilo da história cósmica, com a capacidade de olhar para cima e compreender, com a responsabilidade de olhar para frente e preservar. Este é o nosso lugar. Este é o nosso momento. Esta é a nossa chance. E talvez, apenas talvez, isso seja tudo o que precisamos saber. Mas há algo que ainda não dissemos. Algo que todas essas estatísticas, todas essas probabilidades, todos esses cálculos astronômicos não capturam completamente. Você está aqui, agora, lendo estas palavras, respirando, pensando, sentindo, consciente de sua própria existência. E isso, esse simples fato de consciência, é talvez o maior mistério de todos. Porque podemos medir a distância até o centro galáctico, podemos calcular a metalicidade do Sol, podemos simular a evolução planetária, mas não podemos explicar por que há algo que é ser você, porque há uma experiência subjetiva, porque o universo não é apenas um mecanismo cego processando informação, mas um lugar onde alguém está realmente aqui, vivenciando tudo isso. Os filósofos chamam isso de problema difícil da consciência. E é difícil porque não se trata apenas de entender como o cérebro funciona. Trata-se de entender por que o funcionamento do cérebro cria experiência. Por que há algo que é ser você e não apenas um vazio escuro. Podemos mapear cada neurônio. Podemos rastrear cada sinal elétrico. Podemos identificar quais regiões do cérebro se ativam quando você vê vermelho, sente dor ou pensa sobre o futuro. Mas nada disso explica por que essas atividades neurais são acompanhadas por experiência consciente. Por que não somos apenas zumbis filosóficos, processando informação sem sentir nada? E aqui está a conexão profunda com tudo o que discutimos. Talvez a consciência não seja apenas um acidente. Talvez seja tão fundamental quanto a própria física. O físico Max Tegmark propõe que a consciência é um estado da matéria. Assim como gelo, água e vapor são estados diferentes da mesma substância, talvez a consciência seja o que acontece quando a matéria se organiza de certas formas complexas. Não é algo separado da física. É física em um estado particular de organização. Mas isso ainda não responde à pergunta fundamental. Por que esse estado particular de organização cria experiência? Por que há algo que é ser um padrão complexo de informação? O filósofo Thomas Nagel escreveu um ensaio famoso chamado Como é ser um morcego? Seu argumento era simples, mas profundo. Mesmo que entendêssemos completamente a neurobiologia de um morcego, mesmo que soubéssemos exatamente como seu cérebro processa a ecolocalização, ainda não saberíamos como é ser um morcego. Porque a experiência subjetiva não pode ser reduzida a descrições objetivas. E se isso é verdade para morcegos, é verdade para você. Ninguém mais pode saber como é ser você. Ninguém mais pode acessar sua experiência subjetiva. Você é, em um sentido muito real, um universo privado.
Um cosmos de sensações, pensamentos e sentimentos que existe apenas para você. Agora, multiplique isso por 8 bilhões de humanos. Cada um universo privado. Cada um com sua própria experiência única e irredutível. E então considere que talvez não sejamos os únicos. Talvez haja outros seres conscientes espalhados pela galáxia. Talvez haja trilhões de universos privados, cada um experimentando a realidade de sua própria perspectiva única. Ou talvez não. Talvez sejamos os únicos. Talvez em toda a vastidão do cosmos, em todos os 200 bilhões de estrelas da Via Láctea, em todos os 2 trilhões de galáxias do universo observável, sejamos os únicos seres que podem olhar para cima e perguntar: por quê? Não sabemos. E essa é a verdade mais honesta que posso oferecer. Há tanto que não sabemos, tanto que talvez nunca saibamos. Não sabemos se há outras civilizações na galáxia. Procuramos há décadas. Ouvimos o cosmos com radiotelescópios gigantes. Analisamos milhões de sinais. E encontramos silêncio. O grande silêncio, como os astrônomos chamam. Nenhuma transmissão alienígena. Nenhuma mega estrutura detectável. Nenhum sinal inequívoco de inteligência extraterrestre. Isso significa que estamos sozinhos? Ou significa apenas que não estamos procurando da maneira certa? Que civilizações avançadas usam tecnologias que não podemos detectar? Que a vida inteligente é tão rara que as distâncias entre civilizações são vastas demais para a comunicação? Não sabemos. Não sabemos se a vida é comum ou rara. Encontramos milhares de exoplanetas, alguns na zona habitável, alguns do tamanho da Terra, mas ainda não detectamos biossinaturas inequívocas. Ainda não encontramos oxigênio atmosférico em combinação com metano. Ainda não vimos o espectro característico da clorofila. Ainda não confirmamos vida além da Terra. Isso significa que a vida é rara? Ou significa apenas que nossa tecnologia ainda não é sensível o suficiente? Que precisamos de telescópios maiores, espectrógrafos mais precisos, mais tempo de observação? Não sabemos. Não sabemos se a consciência é única aos cérebros biológicos ou se pode emergir em substratos diferentes. Podemos criar inteligência artificial consciente? Ou a consciência requer algo específico sobre neurônios orgânicos, sobre química baseada em carbono, sobre bilhões de anos de evolução? Se carregarmos uma mente humana para um computador, neurônio por neurônio, sinapse por sinapse, criando uma simulação perfeita, essa simulação seria consciente? Haveria algo que é ser essa simulação? Ou seria apenas um zumbi filosófico, processando informação sem experiência? Não sabemos. Não sabemos se o universo é finito ou infinito, se há um multiverso ou apenas um universo. Se as leis da física são as mesmas em todos os lugares, ou se variam em diferentes regiões do cosmos. Se o tempo teve um começo, ou se sempre existiu de alguma forma. A cosmologia moderna sugere que o universo começou com o Big Bang há 13,8 bilhões de anos. Mas o que havia antes? A pergunta faz sentido? Ou o próprio tempo começou com o Big Bang, tornando antes um conceito sem significado? Não sabemos. Não sabemos o que é a matéria escura. Sabemos que existe porque vemos seus efeitos gravitacionais. Galáxias giram rápido demais. Aglomerados de galáxias têm massa demais. A estrutura em larga escala do universo requer muito mais matéria do que podemos ver. Mas o que é essa matéria invisível? Partículas exóticas que ainda não detectamos? Modificação das leis da gravidade? Algo completamente diferente? Não sabemos. Não sabemos o que é a energia escura. Sabemos que existe porque o universo está se expandindo cada vez mais rápido. Algo está empurrando o espaço para fora, contra a gravidade. Mas o quê? Uma propriedade intrínseca do espaço vazio? Uma quinta força fundamental? Um campo quântico permeando tudo? Não sabemos. Não sabemos se o universo vai se expandir para sempre ou eventualmente colapsar. Se vai terminar em um Big Freeze, onde tudo esfria até o zero absoluto e a entropia atinge o máximo. Ou em um Big Rip, onde a energia escura rasga o próprio tecido do espaço-tempo. Ou em um Big Crunch, onde tudo colapsa de volta em uma singularidade. Não sabemos. Não sabemos se a vida na Terra é o resultado de um processo inevitável
ou de uma sorte extraordinária. Se a química orgânica naturalmente evolui para sistemas autorreplicantes, ou se a origem da vida requer condições tão específicas que pode ter acontecido apenas uma vez em toda a história do universo. Não sabemos. Não sabemos se a inteligência é um resultado inevitável da evolução ou um acidente histórico. Se deixássemos a evolução recomeçar na Terra, ela eventualmente produziria seres inteligentes novamente? Ou a inteligência humana é um resultado de uma série tão improvável de eventos que nunca se repetiria? Não sabemos. Não sabemos se há limites fundamentais para o conhecimento. Se há perguntas que nunca poderemos responder, não por falta de tecnologia, mas porque a própria estrutura da realidade as torna inacessíveis. Se há verdades que existem, mas que nenhum ser consciente pode descobrir. Não sabemos. E talvez, apenas talvez, isso seja bom. Porque se soubéssemos tudo, se o universo fosse completamente compreensível, completamente previsível, completamente mapeado, o que restaria? Qual seria o propósito da exploração? Qual seria o sentido da curiosidade? O mistério não é um defeito do universo, é uma característica. É o que torna a existência interessante, é o que nos impulsiona a continuar procurando, questionando, maravilhando-nos. E há algo profundamente apropriado sobre isso. Sobre o fato de que somos seres finitos em um universo potencialmente infinito, que temos mentes limitadas tentando compreender uma realidade ilimitada, que somos poeira de estrelas tentando entender estrelas. Não deveríamos ser capazes de fazer isso. Não deveríamos ser capazes de olhar para o céu e deduzir que o universo tem 13,8 bilhões de anos, que está se expandindo, que começou em um estado de densidade e temperatura extremas, que é composto principalmente de coisas que não podemos ver. Mas podemos, e fazemos. E isso é extraordinário. Somos macacos evoluídos em um planeta rochoso, orbitando uma estrela comum nos subúrbios de uma galáxia espiral. Nossos cérebros evoluíram para encontrar comida, evitar predadores e cooperar em grupos sociais. Não evoluíram para entender mecânica quântica. Não evoluíram para compreender relatividade geral. Não evoluíram para contemplar a natureza do espaço-tempo. E, no entanto, podemos. De alguma forma, esses cérebros de macaco conseguem fazer matemática abstrata, conseguem construir telescópios que veem bilhões de anos-luz, conseguem criar teorias que descrevem o universo desde o Big Bang até hoje. Isso não deveria ser possível, mas é. E talvez isso nos diga algo profundo sobre a natureza da realidade. Talvez o universo não seja apenas compreensível. Talvez seja estruturado de tal forma que pode ser compreendido. Que a matemática que usamos para descrever a física não é apenas uma ferramenta conveniente, mas algo fundamental sobre como a realidade funciona. O físico Eugene Wigner escreveu sobre a eficácia irracional da matemática nas ciências naturais. Por que a matemática funciona tão bem para descrever o mundo físico? Por que equações abstratas inventadas por humanos correspondem tão precisamente a fenômenos naturais? Não sabemos, mas é sugestivo. Sugere que há uma conexão profunda entre mente e matéria, entre consciência e cosmos, entre o observador e o observado. E isso nos traz de volta ao começo, de volta aos subúrbios tranquilos da galáxia, de volta ao nosso lugar improvável no espaço e no tempo. Lembra como começamos? Com você viajando a 792 mil quilômetros por hora ao redor do centro galáctico, com a metáfora da cidade, onde vivemos nos subúrbios, não muito perto do caos, não muito longe dos recursos. Mas agora você entende que não é apenas uma metáfora. É uma descrição precisa de nossa situação cósmica. Estamos literalmente em um dos poucos lugares na galáxia onde a vida complexa pode existir. Onde a evolução pode proceder ininterrupta por bilhões de anos. Onde a consciência pode emergir. Onde seres podem olhar para cima e compreender. E não estamos apenas no lugar certo. Estamos no momento certo. No breve intervalo da história cósmica, quando o universo ainda revela seus segredos. Quando galáxias distantes ainda são visíveis, quando a radiação do Big Bang ainda é detectável, quando podemos reconstruir toda a história do cosmos. Daqui a 100 bilhões de anos, isso será impossível. As evidências terão desaparecido.
O universo terá se tornado um lugar misterioso e incompreensível. Mas nós estamos aqui agora, neste momento precioso, nesta janela extraordinária de oportunidade. E o que fazemos com isso? Alguns de nós olham para cima e veem apenas pontos de luz. Outros veem a história do universo escrita nas estrelas. Alguns veem acaso cego. Outros veem padrões profundos. Alguns veem insignificância. Outros veem significado. Talvez todos estejam certos. Talvez o universo seja grande o suficiente para conter todas essas perspectivas. Talvez a verdade seja mais complexa do que qualquer narrativa única pode capturar. Mas há uma coisa que é inegável. Você está aqui, agora, consciente, capaz de contemplar sua própria existência, capaz de olhar para o cosmos e se maravilhar. Isso não é pouco, isso é tudo. Porque em um universo de 200 bilhões de galáxias, cada uma com centenas de bilhões de estrelas, em um cosmos que existe há 13,8 bilhões de anos e pode existir por trilhões mais, você está aqui, neste momento, neste lugar, com a capacidade de entender. Você é o universo olhando para si mesmo. Você é 13,8 bilhões de anos de evolução cósmica tomando consciência de sua própria história. Você é átomos forjados em estrelas há bilhões de anos, agora organizados de tal forma que podem contemplar estrelas. E se isso não é extraordinário, não sei o que é. Então, quando você olhar para o céu noturno hoje à noite, quando você vir essas estrelas distantes brilhando na escuridão, lembre-se, você não está apenas olhando para o universo, você é parte dele. Você é uma das formas que o cosmos encontrou para se conhecer. E talvez, apenas talvez, isso seja o mais próximo que chegaremos de entender por que estamos aqui. Não porque há um propósito cósmico, não porque fomos projetados, mas porque somos o que acontece quando o universo se torna complexo o suficiente para fazer perguntas. E as perguntas, no final, podem ser mais importantes que as respostas. Por que vivemos nos subúrbios tranquilos da galáxia? Porque é onde podemos viver, onde podemos evoluir, onde podemos pensar, onde podemos perguntar. É o segredo da nossa sobrevivência, mas também é o convite para nossa curiosidade, para nossa exploração, para nossa admiração. Não desperdice isso, não dê como garantido. Não esqueça o quão improvável, o quão precioso, o quão extraordinário é simplesmente estar aqui, nos subúrbios tranquilos da galáxia, no momento tranquilo da história cósmica, com a capacidade de olhar para cima e compreender. Este é o nosso lugar. Este é o nosso momento. Esta é a nossa chance. E talvez isso seja tudo o que precisamos saber. Ou talvez seja apenas o começo.